Fala galera, beleza? Então, agora a gente vai falar sobre força elétrica. Eu e o meu amiguinho aqui, o Homem de Ferro, vulgo Tony Stark. Olha só, a gente está aqui para poder falar com vocês sobre a lei de Coulomb, que ele fez o quê? Ele usou uma coisa chamada balança de torção. Olha que desenho, é esse aqui, ó. Aqui é uma simulação do que é a balança de torção. Essa bolinha aqui estaria carregada, essa outra aqui também carregada, e a repulsão entre elas faria com que esse sistema girasse. Ao girar, você consegue medir o ângulo, ou seja, a força que uma carga exerceu na outra. Tá? Charles Auguste de Coulomb nasceu em 1736, faleceu em 1806, por volta de 1785 que ele fez essa experiência e aí divulgou o seu trabalho para a nossa felicidade. Tá? Tem um site da USP que tem uma simulação dessa balança que eu gostaria de mostrar para vocês. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância, ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Aí galera, espero que vocês tenham gostado da simulação lá, tenham entendido. E então vocês entenderam que força elétrica é uma interação entre duas ou mais cargas, né? E a lei de Coulomb vai dar exatamente a intensidade dessa força de interação, tá? Se as cargas forem do mesmo sinal, eu vou ter uma atração. Se as cargas forem de sinais contrários, eu vou ter uma repulsão entre as cargas. Aí a intensidade, o módulo dessa força, é dada pela força elétrica igual a KQQ sobre D quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Fala comigo. KQQ sobre D quadrado. Essa é a intensidade da força elétrica. Perceba que aqui eu tenho um módulo. Ou seja, se eu tiver carga negativa ou carga positiva, não vou colocar aqui na continha. Eu vou colocar só olhando os vetores. É para isso que vai servir o sinal. Se eu tiver sinais contrários, força de atração. Se eu tiver o mesmo sinal, força de repulsão. O que é o K? O K ele é a constante eletrostática, que para o vácuo, simplesmente para o vácuo, vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? E o D é a distância entre as cargas. Olha só, agora a dica do Hulk. Se falou de força, é o Hulk que sabe, né? Ele é forte pra caramba. Então, para calcular a força exercida por duas ou mais cargas em uma outra carga, a gente tem que calcular a força resultante
de todas as cargas que estão atuando nessa carga, tá? Significa que, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho uma carga Q1 e duas cargas Q2 e Q3 aqui, atuando na carga Q1, eu vou ter a interação de Q2 com Q1, Q3 com Q1. Ah, Kleber, mas existe também Q1 com Q3, Q2 com Q3? Sim, existe, mas vamos focar em uma das cargas, calcular em somente uma. Depois, se você quiser, você pode até tentar lá, pode fazer, tentar não fazer, né? Pode fazer a resultante nas outras cargas, tá? E você vai proceder da mesma forma, montar os ângulos e calcular. O que eu tenho aqui? Eu tenho a interação entre Q2 e Q1, dando essa força F21, e Q3 com Q1, dando a força F31. Somando o vetor F31 com o vetor F21, vai dar o vetor resultante, que é esse alaranjado aqui. Ah, mas como é que eu faço para desenhar isso? Como eu tenho o ângulo aqui entre Q2 é horizontal, Q3 é horizontal, Q2 horizontal é 60, Q3 horizontal é 30, dando um total de 90, ou seja, são perpendiculares. E aí, tendo dois vetores perpendiculares e eu quero calcular a resultante, o que eu vou ter que fazer? Eu vou montar aqui um triângulo retângulo. E aí a resultante nada mais é que a hipotenusa do triângulo retângulo. Aí ficou fácil usar Pitágoras. Força resultante ao quadrado vai ser F21 ao quadrado mais F31 ao quadrado. Para calcular cada uma das forças, eu vou usar a lei de Coulomb, tá? Que é o KQQ sobre D quadrado, só que tem um detalhe. A minha carga está em microcoulombs e eu não posso usar microcoulombs, já que a minha constante está em coulombs aqui, não é? Então, isso aqui geralmente eles não dão, então você tem que saber que 1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6 coulombs, tá? Então, vai ser, na minha F21, carga 2 com carga 1. K vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes Q2, 3 vezes 10 a menos 6, Q1, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Outro detalhe aqui, ó, a nossa distância está em centímetros, eu tenho que passar essa distância para metros. Passar de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Elevando isso ao quadrado, eu vou ter aqui 9 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou ter em cima aqui, vai sobrar só 10, né? E embaixo, eu vou ter 9 cortando com 9. E em cima sobra o 3. Então, vai ficar 30, que vai sobrar em cima. E essa é a nossa resposta. No outro aqui, na força de 3 em 1, o que eu vou fazer? A mesma continha, só que agora eu vou pegar Q3 e Q1. Então vai ser 4 vezes 10 a menos 6 e 1 vezes 10 a menos 6. Elevando 3 vezes 10 a menos 2, porque a distância aqui para esse caso é a mesma. Ah, Kleber, podia ser outra distância? Poderia, sem problema. Só que eu decidi colocar a mesma distância para facilitar caso vocês queiram calcular o para a carga Q2 e o para a carga Q3 depois. Aí olha só, fazendo a continha, vai ter 40 newtons. Força resultante, então, vou substituir 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, 900 mais 1.600, que vai dar 2.500. Passando a raiz, força resultante igual a 50. Espero que vocês tenham entendido. Façam para as outras duas cargas, só para poder entender legal aí o que foi feito, tá? E por hoje é só. Um grande abraço. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. E aqui o tchauzinho do Homem de Ferro. Um abraço.